noite, pessoal. Bem-vindo a mais um culto da Viva no meio do inverno. Esfriou bastante essa semana, não é? Eu vi as fotos e todo mundo indo para a serra ver a neve. E eu comentei com várias pessoas hoje de manhã que eu sou de uma região lá dos Estados Unidos que no finalzinho de outubro cai 1 metro de neve, tá? E essa neve só derrete em março do próximo ano, ou seja, meses e meses de neve. Então, eu francamente, eu não entendo esse negócio de vamos ver neve, vamos até lá. Mas eu sei que vocês sempre querem conhecer aquilo que não conhecem, né? Mas para mim, eu vou ficar na boa aqui em Criciúma, já está muito frio para mim. Eu cheguei aqui no Brasil há 16 anos, sempre morando em regiões mais quentes do que Criciúma. E pelo Careca também, muito gelado aqui em Criciúma. E para aqueles que conhecem onde eu moro ali, é meio que num lugar que venta muito aqui, né? Alguns já visitaram a minha casa, é muito gelado ali. Mas irmãos, vamos abrir as nossas Bíblias em Mateus capítulo 9, Mateus capítulo 9. Nós estamos agora no meio de uma série chamada Chamados, ou seja, chamados para fora. A igreja, o nome da igreja, eclésia, é isso, chamados para fora. Mas também chamados à fé cristã, tá? Cada um de vocês que conhecem Cristo como Salvador e Senhor da sua vida, você foi chamado por Ele, é chamado para o discipulado. E também o discipulado condiz a ideia que estamos chamando pessoas para que nós o discipulamos também. E a semana passada o pastor Bruno falou a respeito de Pedro. Vocês que estavam aqui ouviram a mensagem do chamado do discípulo Pedro, porque até então ele não era apóstolo Pedro. E a história basicamente é essa, para aqueles que perderam. Jesus estava à beira do mar, que é o Mar da Galileia, que é um grande lago, na verdade, estava ensinando a multidão, mas querendo projetar sua voz um pouco mais nas águas ali daquele grande lago, ele chamou alguns pesqueiros, Pedro, seu irmão, alguns outros, e disse: posso ficar em pé dentro do barco para ensinar a multidão? Claro, e ele entrou no barco, pregou, ensinou, e depois do seu ensino, ele olhou para Pedro, toda aquela turma que pescou a noite inteira, sem pescar absolutamente nada, e ele disse a Pedro: olha, eu quero que você vá ali no fundo e lança as redes do outro lado. Mas pescamos a noite inteira, Senhor, mas a sua palavra faremos isso. E a Bíblia nos diz que aconteceu um milagre ali, uma pesca tão grande que estava quebrando, arrebentando aquelas redes. Até foi necessário chamar um outro barco para os ajudar. Assim, a história não é a respeito de pesca, não é a respeito do mar, é a respeito de uma pessoa, Jesus, que chamou Pedro e disse: segue-me. E a resposta de Pedro foi simplesmente cair prostes perante o Senhor Jesus Cristo e proclamar: afasta-te de mim, eu sou pecador. Eu sou pecador. E a resposta de Jesus era simplesmente: farei de você pescador de homens. E sabemos o que aconteceu então no restante da história. Mas um detalhe ali naquela história é essa, que a razão que Pedro saiu na noite anterior foi para pescar peixe. Mas uma vez que ele tinha 2 barcos cheios de peixe, aquilo tinha menos valor do que Jesus Cristo. Ou seja, quando Jesus disse para Pedro: segue-me, ele estava dizendo: eu sou mais, eu sou melhor, eu sou suficiente. Do que? De tudo, de qualquer coisa que você pode comparar nessa vida. E Pedro então deixou tudo e seguiu Jesus. Hoje estamos falando a respeito de uma outra personagem, Mateus. E para isso, Mateus capítulo 9, versículo 9 a 13. Hoje à noite vamos falar Mateus o publicano, Deus ama o pecador. A grande ideia desse texto é simplesmente essa: Jesus vê e ama o pecador, e os chama
para segui-lo. Ou seja, Jesus vê, ele ama e ele chama, essas três coisas. Mateus capítulo 9, versículo 9 a 13. Saindo, Jesus viu um homem chamado Mateus, sentado na coletoria e disse-lhe: siga-me, Mateus. Mateus levantou-se e o seguiu. Estando Jesus em casa, foram comer com ele e seus discípulos muitos publicanos e pecadores. Vendo isso, os fariseus perguntaram aos discípulos dele: por que o mestre de vocês come com os publicanos e pecadores? Ouvindo isso, Jesus disse: não são os que têm saúde que precisam de um médico, mas sim os doentes. Vão, aprendam o que significa isso. Desejo misericórdia e não sacrifício, pois eu não vim chamar justos, mas pecadores. Vamos orar a Deus. Fale aos nossos corações nessa noite. Aquieta os nossos pensamentos. Muitos aqui estão pensando a respeito da semana que está por vir, os problemas em casa, o noticiário, quem ganhou o jogo, quem perdeu, mas que possamos agora parar para ouvir o Senhor. Nos instrui, plante em nós a sua palavra, para que ela produza o fruto que agrada o Senhor. Oramos isso em nome de Cristo Jesus. Amém. Qual o contexto aqui? Primeiro vamos ver o contexto do ministério de Jesus. Jesus começou o seu ministério quando ele foi batizado por João Batista. Em sequência, nós temos aqueles textos onde ele foi tentado no deserto. Logo em seguida, Mateus capítulo 5, 6 e 7, nós temos o Sermão no Monte. Aí nesse meio termo de capítulo 7 até aqui, capítulo 9, Jesus começa a identificar alguns discípulos, e ele começa a chamar alguns para seguir ele mais de perto, mais próximo. Chamou Pedro, chamou um ou outro, aí aqui esse texto nós temos o chamado de Mateus. Lembrando que são chamados simplesmente para seguir a ele, como discípulos dele. Em seguida, capítulo 10, versículo 1 e 2, nós temos o chamado dos apóstolos, onde Jesus, entre todos os seus discípulos, ele diz: você, chega aí, vamos conversar um pouco mais. E capítulo 10 é uma conversa focada para aqueles apóstolos, no significado do que era de fato ser apóstolo. Então nós temos aqui esse contexto do ministério de Jesus. O contexto aqui dessa passagem acontece num lugar chamado Cafarnaum. Se você pudesse visualizar esse logotipo Aviva, imagina tudo isso sendo o Mar da Galileia, tá? O Mar da Galileia não era um mar, era um grande lago, e no lado de cima é Cafarnaum. Lado de baixo é uma região chamada Gedararenes. Talvez você lembre da história de uma pessoa que teve muitos demônios, que Jesus, ele fez um trabalho, um ministério naquela cidade que era chamado Decópolis, 10 cidades. Em capítulo 8, Jesus está aqui embaixo, ele viaja até Cafarnaum, ele passa um tempo ali, e olha só o que diz aqui no versículo: saindo da onde? Cafarnaum, Jesus viu um homem chamado Mateus sentado na coletoria. Basicamente, esse homem Mateus, ele era um cobrador de impostos, e a gente vai aprender um pouco mais a respeito disso depois na mensagem. Mas para esse momento na mensagem, vale a pena ressaltar que ele era um tipo de cobrador de imposto, tipo alfândega, ou seja, o escritório dele ficava na estrada entre o Mar da Galileia e Cafarnaum. Todo o movimento comercial que entrava e saía, ele era a pessoa que fiscalizava isso e cobrava impostos por cima disso. Esse é o contexto. Agora, as personagens nessa história, os fariseus,
os publicanos e os pescadores. Vamos para o texto. Em primeiro lugar, nesse texto, algumas coisas que nós precisamos nos atentar. Em primeiro lugar, precisamos ver a pessoa que Jesus viu. A pessoa que Jesus viu. Mateus 9,9 diz: saindo, Jesus viu. Há uma importância nessa palavra ver. Eu não sei se você acredita nisso, mas eu espero que você acredita em 2 Timóteo 3,16, que nos diz: toda a Escritura é inspirada por Deus. Até as palavras? Sim, principalmente as palavras. E é útil para o ensino, para a repreensão, para a correção, para a instrução na justiça, para que o homem de Deus, eu e você, sejamos aptos e plenamente preparados para toda boa obra. Quando nós lemos Jesus viu, nós precisamos parar para ver o que está acontecendo. Porque pensam só, Jesus está numa cidade, cercado por pessoas. Ele está cercado por discípulos. Ele está numa estrada entre Cafarnaum e um grande porto no mar da Galileia. Ou seja, não é que ele estava sozinho e ele se deparou com um sujeito do outro lado da rua que também estava sozinho. Não. Entre a multidão, ele viu uma pessoa. Por que isso é importante? A importância disso é visto no próprio nome de Deus. Lá no Velho Testamento, um dos nomes de Deus é El Roi, que é o Deus que vê. El Roi fala do Deus que vê no tempo. Ou seja, ele se insere na minha narrativa, na minha história, na sua história. Onde que está isso no Velho Testamento? Gênesis 16, 13. Você talvez lembre da história de Abraão e Sara. Deus prometeu um neném, uma criança, um filho, um herdeiro, e não tinha sucesso tendo um herdeiro. Estavam chegando lá numa certa idade, e Sara, ela olha para Abraão e disse: olha, Abraão, eu tenho aqui uma serva, uma egípcia, por que você não pega ela e vocês fazem um filho e a gente adota esse filho? Basicamente a história é essa. E olha, só uma dica: péssimo conselho, esposas, tá? Péssimo conselho. Isso aí, olha, criou um monte de problemas para a nação de Israel que até existem hoje. Mas ela engravidou, o nome dela era Agar. Sara mandou ela embora. Isso é antes do nascimento de Ismael, então aquilo é outra história, outro tempo. Mas olha o que acontece, ela ali, no pranto, chorando, Deus aparece. E olha o que ela diz. Ela diz isso em Gênesis capítulo 13, Gênesis, deixa eu achar aqui, 16, 13. Este foi o nome que ela deu ao Senhor, que lhe havia falado: tu és o Deus que me vê, pois dissera: teria eu visto aquele que me vê? Sabe o que Agar está dizendo? Deus, você se inseriu na minha história, porque antes eu não te via, mas você me vendo, agora eu te vejo. Olha que incrível isso! Mas quando nós entendemos o significado desse nome El Roi, não é que ele só nos vê no tempo, ele nos vê da eternidade. Como assim, Jonathan? Salmo 139, versículo 16, nos diz: os teus olhos, Deus, viram o meu embrião. Todos os dias determinados para mim foram escritos no teu livro, antes que qualquer deles existir. Como são preciosas para mim os teus pensamentos, ó Deus, como é grande a soma delas. O salmista aqui, ele está dizendo: você me viu antes de eu ser, antes de eu existir, antes de eu nascer. Ou seja, quando nós estamos vendo aqui, Jesus viu, ele viu como o grande Deus El Roi.
que é o Deus que vê, não só no tempo, mas da eternidade. Era a primeira introdução de Mateus a Cristo, mas Cristo já o conheceu da eternidade. Agora, Jesus viu Mateus no tempo, mas ele o conhecia. O que significa isso? O que nós podemos aprender mais a respeito dessa palavra viu? Pois é, em Mateus capítulo 9, nesse mesmo capítulo, você vai em diante um pouco os versículos, versículo 35 diz o seguinte: Jesus estava passando por todas as cidades e povoados, ensinando as sinagogas, pregando e curando todas as enfermidades. Isso é um resumo do ministério de Jesus. Jesus fazia 3 coisas: ele ensinava, ele pregava e ele curava. Ou seja, se ele fazia essas 3 coisas, você não acha que ele estava cercado por uma multidão de pessoas? Sim. Mas mesmo assim o texto nos diz, em versículo 36, ao ver as multidões, Jesus teve compaixão delas. Pessoal, Jesus quer mudar a maneira que você vê. Porque mudando a maneira que você vê, Ele muda a maneira que você ama. Amamos errado porque enxergamos errado. É interessante que Jesus, nesse versículo, quando ele viu as multidões e teve compaixão por elas, não é porque faltava escola boa naquele bairro, ou não tinha um sistema educacional adequado, ou não tinha um hospital, ou um posto de saúde, ou a infraestrutura social, ou banda larga não chegava lá, nada disso. A compaixão e a comoção de Cristo por essas pessoas era devido a uma situação espiritual. O versículo 36 nos diz: porque estavam aflitas, desamparadas, como ovelhas sem pastor. Agora, esse negócio de ovelha sem pastor, não é que eles não estavam congregando numa igreja. Quando ele fala sem pastor, ele está se referindo a si mesmo como o grande bom pastor. Lembra lá, Salmo 23? Aquele salmo a respeito do bom pastor, está falando a respeito da pessoa de Jesus Cristo. Ou seja, quando Jesus viu Mateus, quando Jesus viu a multidão, a comoção, a compaixão, como ele viu, determinou a maneira como ele reagiu. Ele convidou Mateus ao seguir. Então, há uma grande importância em uma só palavra. Jesus, ele iniciou todo o seu discipulado com essa frase: segue-me, depois de ter visto a pessoa e engajado a pessoa. Além da importância de uma só palavra, ver, a insignificância de uma posição. O que você quer dizer com isso, Jonathan? Olha só, saindo, Jesus viu o quê? O que o texto diz em Mateus? Um homem. Não é que ele viu só um publicano, não é que ele viu uma pessoa rica. Como Deus em Cristo é o grande El Roi, e ele enxerga da eternidade para o tempo, nada que nós temos, somos ou não somos, atrai a vista do Senhor para nós. Ele viu um homem. Hoje nós temos 7 bilhões de pessoas no mundo, indiferentemente de raça, de credo, de língua, de cultura, de idioma, de riqueza, de pobreza, de qualquer outra coisa, ou qualquer situação. Jesus vê pessoas. Muitas vezes nós não enxergamos pessoas, nós enxergamos pessoas
por aquilo que são ou não são, qualificamos pessoas, ou pior, desqualificamos pessoas em como nós a vemos. Então há uma insignificância na posição de quem ele era, um publicano, porque a Bíblia claramente nos diz, Jesus viu um homem, e olha só, chamado Mateus. Esse homem tinha um nome. Tinha um nome. Jesus viu um homem chamado Mateus. Ele não viu títulos, bens, habilidades, obras de caridade, as boas obras que ele fez ou não fez. Ele não vê o seu passado, nem as suas escolhas, os seus pecados. Jesus viu um homem, e isso foi o suficiente para ele tomar a iniciativa e andar na direção de Mateus. Mas Jesus, vendo um homem, claro, sabia que era um publicano. Mas o que quer dizer publicano? O que é isso na palavra de Deus, Jonathan? Pois é, publicano era praticamente um palavrão naquela época. Tá? Eu brinquei com alguns hoje de manhã, que eu sabia que hoje de manhã tinha alguns corintianos entre nós. Tem alguém aqui que é corintiano? Tem um, dois, tá? E olha, é o pessoal na mesa de som, então se eu falar muito, eles vão me desligar aqui na frente, tá? Mas eu lembro lá em São Paulo, eu morei em São Paulo muitos anos, e você queria xingar alguém? Ô corintiano! Era basicamente isso. Ele desligou, né? Mas você sabe que é verdade nessa época, era uma forma de denigrir alguém, publicano. Não era um título, eu sou contador, sou médico, não era isso, eu sou cobrador de imposto, eu trabalho na Receita Federal, não era assim. Um publicano denigria o nome de alguém. Mas para entender isso, a gente tem que entender o que o publicano fazia. Primeiro, na palavra de Deus, existia dois tipos de publicanos. Um era o nome Gabai. Gabai era um cobrador de imposto comum sobre propriedades e imposto de renda. Ou seja, ele rodava a cidade, porta em porta, e ele trabalhava sobre o município. Então, talvez a região dele era Criciúma, tá? Já o outro tipo, que era chamado moques, era um cobrador de impostos da alfândega comercial de importação e doméstico. Ou seja, ele tinha que comprar, como se fosse por licitação, uma franquia de uma região. Então, um exemplo, todos os portos de entrada no estado de Santa Catarina. Algum ricaço ia lá e ele comprava os direitos de cobrar impostos, tipo alfândega, em tudo que entrava e saía. E ele tinha muitos funcionários por baixo dele. Pois é, Mateus é esse tipo. É isso que ele fazia. O que ele ganhava? Ele ganhava uma fortuna. Eram pessoas muito ricas. Mas ele ganhava uma certa reputação. Sabe por quê? Porque para arrancar dinheiro do povo, você tinha que ter um mini exército. Eu gosto de filme, e eu não sei, vocês já assistiram muitos filmes a respeito da máfia italiana em Nova York, tá? No último século, era muito forte, é tipo máfia. Imagina a máfia judaica rodando Israel nesse primeiro século, é a mesma coisa. Mas o que o publicano perdia? Ele perdia família e nome, ele perdia nação, porque ele era visto como traidor. E olha só, ele perdia acesso à sinagoga. Ele perdia acesso à sinagoga. Lembre-se disso, porque nós vamos voltar nesse detalhe daqui a pouco. John MacArthur diz no seu livro a respeito dos 12 apóstolos, que entre os 12 apóstolos, Mateus era sem dúvida o pecador mais notório. Ele era um publicano, um cobrador de impostos. Mateus fazia parte de um grupo de pessoas mais odiadas de Israel. Todos na sociedade judaica repudiavam os publicanos, até mais do que os próprios soldados romanos. Então a gente viu a importância de uma palavra, ver.
A gente viu também a insignificância de uma posição. Jesus viu um homem. Mas e a palavra que Jesus disse a ele? Jesus disse: siga-me. Agora, Jesus não perguntou: siga-me. Você percebe que na palavra de Deus, Jesus nunca chega para barganhar a respeito dos termos do Evangelho. Não existe barganha. Você não acha um relato na palavra de Deus aonde Jesus entra num discurso perguntando para a pessoa: e aí, você topa? Eu estava pensando, né? Eu te ensino algumas coisas, você obedece e por aí vai. A gente vai andando assim e vamos ver para onde vai isso. Não existe isso, não existe. Jesus não chega barganhando, ele simplesmente diz: segue-me. A Pedro naquele barco, no mar da Galileia, cercado por peixes e pescadores, Jesus diz: siga-me. Eu sou melhor, mas suficiente, eu sou tudo, eu sou Senhor e Salvador. Aqui, a Mateus, naquela mesa de impostos, cercado por pessoas que trabalhavam com ele, numa avenida comercial, certamente com muitas pessoas, ele diz: segue-me. Jesus diz algo explícito, mas Jesus também diz algo implícito, porque a ideia de seguir Jesus é explícito. Mateus simplesmente levantou e o seguiu, mas implícito nisso é deixar tudo. Mateus 16, versículo 24, as palavras de Jesus dizem o seguinte: então Jesus disse aos seus discípulos: se alguém quiser acompanhar-me, seguir-me, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Pois quem quiser salvar a sua vida, a perderá, mas quem perder a vida por minha causa, a encontrará. O Evangelho nos convida a um novo senhorio, a Cristo, em Cristo. Agora, eu estou dizendo que amanhã de manhã você precisa ir lá no seu trabalho e pedir demissão. Não, não é isso que eu estou dizendo. No caso de Mateus, no caso de Pedro, nós não podemos transferir o contexto e a aplicação para cada uma das nossas vidas. Mas o ponto de abandonar tudo e seguir Jesus está falando a respeito daquilo que te satisfaz mais, que preenche o seu coração mais do que qualquer outra coisa, aquilo que você adora e aquilo que senta no trono do seu coração, que ninguém mais sabe que está lá, menos você. O senhorio de Cristo não está competindo com a sua carreira, está competindo sim com o que está entronizado no seu coração. É com isso que você tem que se lidar, quando Jesus diz a você: segue-me. É segui-lo, mas é também deixar tudo. É impossível servir dois mestres. E a ação então? Qual é a ação que Mateus tomou? Pois é, ele seguiu Jesus, o texto claramente nos diz isso. Ele levantou, Mateus 9, 9 e 10 nos diz, e seguiu Jesus. Mas eu quero destacar alguns aspectos disso. Porque muitas vezes a gente simplesmente lê, mas ele seguiu Jesus, acabou. Olha só. Mateus seguiu imediatamente. Ele seguiu imediatamente. Pedro, imediatamente. Você lembra das histórias, e tem várias no Novo Testamento, mas Jesus, deixa eu ir fazer algumas coisas primeiro, e depois te sigo. Deixa eu. Mais uma vez, você está barganhando o que se diz os termos do Evangelho. Foi imediato, mas não só imediato, foi público. A Bíblia nos diz que Mateus estava sentado na coletoria, naquela estação de alfândega. Foi público.
Pessoal, não existe agente secreto 007 cristão discípulo de Cristo. Só existe pessoas que dizem: eu sigo esse Senhor, esse Salvador, e Ele é mestre da minha vida. Além de segui-lo imediatamente e publicamente, a gente sabe também que foi perpetuamente. Lá em capítulo 10, versículos 2 e 4, é a continuação dessa conversa, onde Jesus identifica Mateus com um dos apóstolos. Através da história, nós entendemos que ele também morreu como mártir, ou seja, até o final da sua vida, Mateus, que serviu ali em Israel, mas também em outras nações, até o final da sua vida, serviu o Senhor e confessou Jesus como seu Salvador e Senhor. Então, a ação que Mateus tomou, ele seguiu Jesus, mas não somente isso, e essa é a parte da história que eu gosto demais, ele celebrou Jesus. É uma coisa você segui-lo, é outra coisa você celebrá-lo. A história é essa, nós temos vários relatos aqui nesses textos, mas os relatos nos levam a entender que Mateus, ele convocou todos os seus amigos na sua casa e ele pagou para que uma grande festa fosse realizada. Agora, quando nós comparamos Mateus, Marcos e Lucas, esses três relatos estão escritos de uma maneira um pouco diferente em cada uma delas. Em Marcos e Lucas, nós entendemos que ele fez essa festa para apresentar Jesus aos seus amigos. Interessante que a celebração foi imediata, a gente já viu isso. Ele obedeceu e seguiu Jesus. O maior momento de celebração nas nossas vidas é quando nós obedecemos Jesus na simplicidade. Seria muito fácil a gente simplesmente fazer uma grande festa, falar para todos os nossos amigos que agora somos discípulos de Jesus. Mas não começou com a festa, começou com a confissão pública e transbordou para a festa. Ou seja, todos aqueles amigos que estavam ali sentados à mesa com ele, na conversão dele, disseram: eu também quero fazer parte desse negócio. Essa celebração foi o novo normal da vida dele. Com certeza, um publicano com muita grana já realizou muitas festas. Mas daquele ponto em diante, o novo normal era continuar realizando festas, não pela finalidade da festa, mas para a finalidade de apresentar pessoas ao Cristo Jesus que o transformou, o mestre da sua vida. Interessante que Marcos 2,15 diz que durante uma refeição na casa de Levi, muitos publicanos e pecadores estavam comendo com Jesus e os seus discípulos. E olha só, pois haviam muitos o seguido. Então, essa celebração foi imediata, foi o novo normal, mas olha só, produziu fruto, era frutífero. Pessoas chegaram a Cristo Jesus através dessa comemoração. Mas a história muda. Então imagina lá, a festa está rolando, Jesus está ali comendo, bebendo com aquelas pessoas. Aí você tem os fariseus que chegam e começam a questionar. E olha só, em Mateus 9,11, vendo isso. Agora eu quero que você pare e pense. Quando Jesus viu Mateus, o que ele viu? Um homem, essa é a resposta, então vou perguntar de novo, tá? Então, quando Jesus viu, ele viu o quê? Mais uma vez, vamos lá, tá? Primeira série, tá? Então vamos lá. Quando Jesus, ele viu um homem, ele viu um homem, e se compadeceu e chamou aquele homem. Mas quando os fariseus viram aquelas pessoas, eles não viram pessoas, eles não viram
nomes. Na verdade, aqui diz que eles viram publicanos e pecadores. Mas por que seu mestre come com publicanos e pecadores? Com certeza eles sabiam quem era Mateus, eles sabiam quem era ele. Certamente já haviam passado pela mesa de Mateus inúmeras vezes, naquela estrada até o mar da Galileia. Todo mundo sabia quem era o Mateus. Ele era o homem mais desprezado da região. Como é que você não sabe quem ele é? Mas se recusavam até de usar o nome dele. As pessoas que os fariseus viram eram pessoas indignas de qualquer agrado ou graça, e eles estavam os julgando. Mas as palavras não eram somente direcionadas a esses pecadores, eram direcionadas também a Cristo. Por que ele? Sabiam quem Jesus era, mas era um desprezo total da ação de Cristo em acolher, arrebanhar um grupo de pessoas. E a resposta de Jesus a esses homens, no versículo 12 e 13, ouvindo isso, Jesus disse: não são os que têm saúde que precisam de um médico, mas sim os doentes. Vão e aprendam o que significa isso. Essa frase, vão e aprendam, era uma ferramenta de utilidade dos rabinos da época, dizendo aos que eram os mais ignorantes: voltam para a escolinha para aprender o que significa isso, que era uma grande ofensa aos fariseus, os mestres da lei. E ele diz a eles: vão e aprendam o que significa isso. E aí ele cita um texto do Velho Testamento: desejo misericórdia, não sacrifícios, pois eu não vim chamar justos, mas pecadores. O que Jesus está dizendo aqui, resumidamente? O médico, ele serve os doentes, mas o doente, ele precisa reconhecer que está doente antes que ele busque o serviço e ajuda de um médico. Uma pessoa que tem uma autojustiça, uma justiça própria, nunca vai reconhecer que precisa ajuda espiritual de Deus até que ele reconheça a necessidade, reconheça o seu pecado. Era uma referência muito dura para essas pessoas que estavam ouvindo isso. Era uma referência a respeito da humilhação e humildade que eles não tinham. Agora, para finalizar essa mensagem, e se você não viu nada até agora, eu quero que você foque nessa passagem. Eu gostaria que lá atrás, se ele conseguir jogar esses versículos na tela, Lucas 18, 9 a 14. E se você tem a sua Bíblia aí também, abre Lucas 18, 9 a 14. Na palavra de Deus, só tem 3 relatos de publicanos. Tem Mateus, que nós estamos falando a respeito dele hoje. Tem outro publicano, um baixinho, que subiu numa árvore. Lembra o nome dele? Qual o nome dele? Zaqueu. Tá? E o terceiro publicano se encontra nessa parábola. Agora, as parábolas no Novo Testamento, alguns estudiosos dizem que é possível que são ligados a histórias reais, de personagens reais. São parábolas, mas em alguns casos, muito provável que isso foi visto por muita gente, ou de fato reconhecido por muita gente. E aqui não diz, é uma parábola de Cristo a respeito dos fariseus e do publicano. Antes que a gente leia isso, quando nós chegamos numa passagem das Escrituras, nós temos que nos colocar no lugar dessas pessoas, tá? Então, assim, muitas vezes, lendo uma passagem, eu me vejo como fariseu, e eu preciso me arrepender por aquilo. Em outras situações, eu me vejo como um publicano, e eu preciso me arrepender por aquilo. A palavra de Deus é dinâmica, e ela fala conosco de uma maneira viva. Então, na leitura dessa passagem, talvez ela atinge pessoas de um modo diferente. O Espírito Santo faz isso, gente. Olha o que diz aqui no versículo 9.
Há alguns que confiavam em sua própria justiça e desprezavam os outros. Jesus contou essa parábola. 2 homens subiram ao templo para orar, um era fariseu e o outro publicano. O fariseu em pé orava no íntimo: Deus, eu te agradeço porque não sou como os outros homens, ladrões, corruptos, adúlteros, nem mesmo como este publicano. Jejuo 2 vezes por semana e dou o dízimo de tudo quanto ganho. Mas o publicano ficou à distância. Agora, lembra do que eu disse lá atrás? Por que ele ficou à distância? Por que o publicano ficou à distância? Porque, por fato dele ser publicano, ele era impedido de cultuar. Ele era impedido de ter acesso ao lugar de ensino. Ele era impedido de ter acesso simbolicamente a Deus. Lembrem-se disso. Ele diz, ele nem ousava de olhar para o céu, mas batendo no peito dizia: Deus, tem misericórdia de mim, que sou pecador. Eu lhes digo que este homem, e não outro, foi para casa justificado diante de Deus. Pois quem se exalta será humilhado, e quem se humilha será exaltado. A promessa de Deus é essa: todo aquele que o Pai me der virá a mim, e quem vier a mim eu jamais rejeitarei. Pensando a respeito dessa passagem, imagina comigo por um momento uma conversa com Mateus. Mateus, por que você está tão longe? Por que você não chega mais perto ao culto? Por que você não chega mais perto ao louvor, à adoração? Mateus respondendo: talvez, não posso chegar perto, eu vou ficar olhando à distância, obrigado. Mas aí a promessa para Mateus é essa: ô Mateus, você pode ter plena confiança para entrar no Santo dos Santos pelo sangue de Jesus, por um novo e vivo caminho que Ele nos abriu por meio do seu corpo. Jesus é o sacerdote sobre a casa de Deus. Sendo assim, se aproxima de Deus com um coração sincero, de plena convicção de fé. A Bíblia diz isso em Hebreus capítulo 10. Mas talvez Mateus responde dizendo: mas eu sou um publicano. A promessa para você, Mateus, de fato você é publicano, mas quando nós ainda éramos fracos, Cristo morreu pelos ímpios. Deus demonstra o seu amor para nós, morrendo quando éramos ainda pecadores. Mateus talvez replicando: mas por que Deus faria isso? Ó Mateus, Deus é rico em misericórdia pelo grande amor com que nos amou, e deu-nos a vida em Cristo, quando ainda estávamos mortos nas nossas transgressões. Por quê? Conforme o bom propósito da sua vontade, para o louvor da sua gloriosa graça, nos qual Ele nos deu gratuitamente no amado Jesus Cristo. Com certeza essa conversa não aconteceu dessa forma, mas esses versículos aconteceram, estão escritos na palavra de Deus. Esses versículos são as promessas para cada pecador como Mateus, que está em algum lugar assentado a uma mesa, e essa mesa os separa fisicamente na cultura e na sociedade, mas simbolicamente pelo pecado. Mas, como na situação de Mateus, Mateus foi visto pelo Deus que vê, o grande El Roi, o Deus que vê no tempo, mas que vê na eternidade. Ele vê você e Ele vê as pessoas dessa cidade aonde são. A grande pergunta para nós é essa: o que nós vamos ver? O que nós vamos ver? Eu sei que tem pessoas aqui que eram Mateuses, onde a sua vida não tinha como, não tinha jeito,
nada em si mesmo agradaria a Deus, nenhum de nós, mas fomos transformados, não por nós mesmos, não pelo nosso esforço, mas por Cristo Jesus, como Mateus e Pedro também foram. Mas um dos versículos mais tristes da palavra de Deus é lá em Mateus capítulo 11, quando Jesus fala: ai dessa cidade, ou ai daquela cidade, e na lista dessas cidades é a cidade de Cafarnaum. A gente vê isso no versículo 23, Jesus dizendo: e você, Cafarnaum, será elevado até os céus? É uma pergunta, e é uma pergunta retórica, porque o que ele está dizendo? Os céus foi até você. Como assim? Jesus foi até eles, Jesus realizou milagres entre eles, e eles ali enxergaram o maior milagre, que é a regeneração de uma pessoa perdida. Olha o que acontece no restante aqui da advertência que Jesus dá a essa cidade. Se os milagres que você foram realizados tivessem sido realizados em Sodoma, ela teria permanecido até hoje, mas eu lhe afirmo que no dia do juízo haverá menor rigor para Sodoma do que para você. O maior milagre que aconteceu em Cafarnaum foi a conversão de Mateus. Jesus diz que basicamente por ver e fazer parte do que tudo que aconteceu no ministério de Jesus em Cafarnaum, o céu veio até eles. E de uma certa maneira, quando nós nos rendemos ao senhorio de Cristo, o céu vem até nós, e nós somos responsáveis por aquilo. Finalizando, qual a aplicação de tudo isso? Primeiro, tem uma aplicação para o pecador, e isso é todos nós, todos nós. Jesus, o Deus que vê, te vê. Ele me vê. Amém? Ele nos vê, mas não é só isso, Ele nos ama. Mas não é só isso, Ele nos chama. Mas não é só isso, Ele nos capacita para seguir. Mas não é só isso, Ele nos dá a graça para poder ter frutos que o agrade. Ou seja, de começo ao fim, tanto a nossa redenção, consagração a Ele e o crescimento na fé, começa e termina com Ele. Outra coisa, Jesus não me ama por algo que sou ou não sou. Nada que eu possa fazer ou não fazer acrescentaria ou diminuiria o amor de Cristo para mim ou para você. Isso, olha, se você está sentado aqui nessa noite, eu não sei a situação da sua vida, não sei o que você já fez ou não fez, mas sabe o que? Não importa, porque o grande eu sou, o Deus que vê, Ele te vê, independente daquilo. Para o seguidor, qual a aplicação para o seguidor? Segue-me é explícito, mas é implícito. Implícito no que se diz, deixe tudo. Deixe tudo. Deus não quer uma fatia da pizza, Ele quer a pizza inteira. Deus não quer um quartinho na sua casa, Ele quer a escritura da casa. Tá? Ele não quer que você convida Ele e você dá uma carona para Ele e você fala: "Ô Cristo, por que você não vai lá no porta-mala?" Não, Ele quer a chave do carro. Ele quer direcionar o destino, o rumo, se vai à direita ou à esquerda, para frente, para trás. Ou seja, uma vez que nós aceitamos a Cristo como Salvador da nossa vida, Ele é Senhor da nossa vida, Ele é residente, mas Ele deve também presidir nas nossas vidas, governar as nossas vidas. A sua agenda pertence a Deus, os seus recursos pertencem a Deus, a sua família pertence a Deus, o seu tempo no celular pertence a Deus, o que você assiste na televisão pertence a Deus, os seus pensamentos pertencem a Deus, os seus sentimentos pertencem a Deus, as suas férias pertencem a Deus, de começo ao fim. Senhorio é senhorio.
É macro, não é micro. Não temos como dizer, Deus, eu vou fatiar essa área da minha vida ao Senhor no domingo, uma vez por semana no pequeno grupo, e de vez em quando na leitura, e esse tempo é seu. Não, é tudo, é tudo, é tudo. Segue-me, é explícito, mas é implícito. Mas também para o seguidor. Jesus ainda vê pessoas nessa cidade. E o desejo dele é que nós começamos também a ver as pessoas como ele as vê. E não só ver pessoas, mas amar pessoas. Nós estamos prestes em algumas semanas, como os irmãos sabem, a sair dessa sala e ir para outra sala ali no centro. E nós vamos estar ali embutidos numa região onde Deus vê muita gente, Ele ama muita gente. Isso não há dúvida. A dúvida é se nós vamos ver pessoas, se nós vamos amar pessoas, se nós vamos nos aproximar àquela mesa, onde tem pessoas ali que talvez E o que faremos? Esse é o chamado nosso, é de ver, amar e chamar pessoas a nos seguir. Resumidamente, irmãos, estamos encerrando, convido o louvor a chegar aqui à frente. Jesus vê e ama e chama o pecador. Jesus vê, ama e chama o pecador. Jesus te vê, Jesus te ama e Jesus te chama. Se você está aqui nessa noite e você não conhece Jesus como Salvador e Senhor da sua vida, você não pode olhar para trás na sua vida e dizer que houve um momento onde você imediatamente o seguiu, publicamente o seguiu. Você está esperando o quê? Ele ainda te chama e Ele diz a você, segue-me. Vem conversar comigo após o culto, posso pegar a Bíblia e te mostrar como você pode tomar esse passo em seguir a Ele. Converse com outros irmãos que estão aqui, Diego está aqui na frente, nós podemos pegar a palavra de Deus e te mostrar como você pode ter essa certeza. Se você está aqui e já conhece Cristo, já é seguidor de Cristo, o seu próximo passo é isso que eu falei hoje à noite. É esse passo de ser um fazedor de discípulos. Mas como é que eu faço isso? Comece a ver as pessoas. Comece a amar as pessoas. E comece a chamar as pessoas a próximos a Ti. Deus, fale aos nossos corações nessa noite. Nessa ministração dessa música, fale aos corações. Que o Seu Espírito Santo possa pegar essa palavra e enterrá-la no nosso coração, para que ela possa produzir fruto em nós, ó Deus, para a Sua glória e não a nossa, para o crescimento do Seu reino e não o nosso, ó Deus, para sempre e para sempre. Irmãos, vamos ficar em pé e vamos cantar essa música juntos.